E aí, tudo bem com você? Como que você está? Você já ouviu falar a respeito da jornada do herói? Você já ouviu alguma vez alguém falar a respeito disso? Bom, eu acho interessantíssimo. Tem alguns vídeos que eu gravo que eu vejo o que tá acontecendo e vou lá e comento, eu falo a respeito do que eu vi, do que está sendo dito, né? Mas esse aqui eu senti no coração mesmo. Alguns parece que vem do próprio Deus no coração da gente pra gente poder gravar. E esse aqui eu tenho essa plena convicção, né? Espero que te ajude muito, viu? Então por isso compartilha esse vídeo com outras pessoas, que como eu digo, se serve para você, com certeza possa ser que sirva para os outros também. Uma jornada do herói. Normalmente esses filmes que nós assistimos, filmes que se te inspiram a levantar do sofá e fazer alguma coisa, tem a jornada do herói inserida. Normalmente os filmes que te inspiram, que traz algo motivacional para você, é a jornada do herói que está envolvido ali, né? Na maioria dos filmes você pega, tem isso ali. Se você no final você assistiu aquele filme, você fala, nossa, como eu queria fazer alguma coisa agora. Nossa, que vontade de ser alguém melhor, de fazer algo melhor. Até mesmo nos filmes de herói da Marvel, por detrás daquilo você vê alguns dos personagens estão lutando contra o mal para que o mundo seja um mundo melhor, né? De alguma maneira tentando te inspirar, né? Quem, quando era criança, não queria ser um herói? Por quê? Porque aquilo inspira criança, inspira todo mundo. A jornada do herói, né? E é um script, há algum roteiro, porque essa questão da jornada do herói é em cima dos arquétipos, e arquétipos são padrões de comportamentos, né? O herói tem um padrão de comportamento, há um padrão acontecendo com ele, que acontece com todos os heróis. Você quer ver? Posso ser que os pontos sejam muito mais, mas eu vou colocar só 3 pontos aqui para facilitar. O herói tem um chamado. Ele estava vivendo a vida dele no cotidiano, um normal, porque ninguém nasceu herói, né? Em nenhum filme, em lugar nenhum, ninguém nasce herói. Todo mundo nasce um serzinho normal. E em determinado momento ele tem um chamado. A partir do momento que ele é chamado para uma missão, ele é chamado para realizar algo, ele é chamado para fazer alguma coisa. Foi chamado. Após o chamado, existe um determinado momento que na maioria dos filmes você vai ver isso, ou na jornada do herói, que é um momento que é um abismo na vida dele. Até então, a maioria tende a querer desistir do chamado. A maioria tende a querer parar com aquilo que começou. E o pós é que ele persiste, ele continua, há uma motivação, ele é motivado novamente, ele entende novamente, ele volta às suas origens e ele continua caminhando, né? Até que ele um dia possa morrer e terminar a sua caminhada, a sua jornada nessa terra, sua jornada de herói. Mas o que me chama a atenção é que não é nem o chamado. Se você for ver, nos filmes todos tem um chamado. Até então, quando vai fazer um filme de herói, o primeiro filme é um filme de origem, né? Como surgiu, como começou, quem chamou ele para ser aquilo. Se você pega biblicamente, Moisés teve um chamado. Ele estava apacentando e de repente Deus chama ele, fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é santo. Houve um chamado, né? Para ele ir para uma missão. Mas o que me chama a atenção é esse ponto do abismo. Porque no ponto do abismo é o ponto de declínio do herói. O herói foi frustrado com alguma coisa não deu certo, não era como ele pensava, ou as coisas não saíram como ele tinha planejado. E ele pensa em desistir. Ele pensa em parar. Esse é um ponto comum na vida do herói, na jornada do herói. E que isso aqui eu tenho certeza que é um ponto comum na minha e na sua vida. Na nossa jornada, esse ponto do abismo é um ponto comum com todos nós. Vontade de desistir, vontade de parar, as coisas não saíram como nós planejamos, nem tudo foi como nós sonhamos, e nós temos vontade de desistir da missão a qual nós começamos. Houve um chamado e nós estávamos alegres no chamado, mas agora queremos desistir nesse ponto de declínio, nesse abismo a qual nós nos encontramos. E um exemplo muito interessante é o filme do Rei Leão. É interessantíssimo, faz todo sentido ali. Ele tem a jornada do herói ali, do início ao fim. É um filho de um rei, Simba, filho de Mufasa, o rei ali. E ele seria o próximo rei. Aí o seu tio consegue tomar o seu trono. E ele então vai embora, frustrado, né? E aí ele vai viver o Hakuna Matata, né? Não há problemas, vivo de qualquer maneira, de qualquer jeito e está tudo bem, não tem problemas. O rei começou a viver
como um ser qualquer, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não tinha problema. Ele deixou a missão dele e ele abandonou tudo, até que ele encontra com o Rafik, né, o macaquinho lá, que faz ele encaixar no lugar de onde ele saiu, com a pergunta para ele: quem é você? Quem é você, Simba? Quem é você, Simba? Você não sabe quem você é. E aquilo faz com que ele volte à origem dele. Volte à origem dele, e voltando à origem dele, de onde ele saiu, do chamado que ele teve, de onde ele veio, faz ele relembrar quem ele era. E assim faz ele voltar para as terras onde ele era. O pai dele era rei, ele seria o próximo rei e ia reconquistar tudo novamente. Se você for pegar a maioria dos filmes, dos heróis, dos personagens, daquilo que você já ouviu, tem essa trajetória, essa história. Mas que isso para mim, para você, sirva de exemplo, de lição, porque só há inspiração quando alguém vence uma dificuldade. Quando alguém passa por algo que parecia ser maior do que ele consegue vencer, ele consegue passar por aquilo. Quando queria desistir e lembra de quem era, e lembra do chamado que lhe foi feito, lembra da sua origem e fala: poxa, eu não fui criado para isso. Eu não nasci para viver dessa maneira. Eu preciso voltar à minha origem. Eu preciso voltar a viver da maneira que ele quis que eu vivesse, né? Deus, no início, criou o homem para si. E o homem se desviou e foi viver a sua Hakuna Matata, viver de qualquer jeito. E aí, então ele envia o seu filho na cruz do Calvário para que a humanidade olhe, volte e fale: nós não nascemos para viver assim. Nós nascemos para viver com o nosso rei. Precisamos voltar para ele. A jornada do herói tem esse declínio, mas pode ter também um declive, que é voltar para o seu Criador, tá? Espero que de alguma maneira isso lhe ajude, lhe sirva, que isso aqui estava no meu coração, então compartilhei com você de coração isso mesmo, que na sua jornada do herói você pode ter um chamado, mas pode ter uns momentos difíceis, de abismo, mas que você possa passar por isso e seguir a sua trajetória. Até mais, Deus abençoe.